Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o segundo dia da maratona Investigando Processos de UX, uma iniciativa da EBAC. E hoje a gente vai falar sobre a visão sistêmica em UX Design com a Bárbara Vilar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Sueli. Boa noite, gente. Ótimo, muito bom. Aproveitem e contem para a gente aí da onde vocês estão assistindo a gente hoje, se vocês já trabalham com UX, se estão querendo migrar. Ah, o Levi está animado, muito bom. Nossa, o papo hoje vai ser muito bacana. Ah, já assistiu ontem também, que legal. Tem gente de Criciúma, Resende, São Paulo, Brasil, João Pessoa. Muito bom. Lorena ainda não trabalha, está querendo migrar. Thaís é design ops, na área de sucesso do cliente. Legal. Gente, vão aí se apresentando no chat, trazendo essas informações sobre vocês, para a gente esquentar um pouquinho aí esse bate-papo. E ao longo do encontro, fiquem à vontade para mandar seus comentários e suas perguntas também aqui para a nossa convidada, tá? Eu vou trazendo para ela, sempre que possível, as colocações de vocês, tá? Muito bom. Gente, hoje tem um desconto especial para vocês, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas para quem já ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botão que aparece embaixo das nossas telas aqui, tá? Para saber o que é, tá bom? Gente, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos professores, é um conteúdo muito aprofundado e, ao mesmo tempo, totalmente focado na prática. E na área de UX, olhem só, nosso curso online UX Design foi desenvolvido pela Flávia Kawazoe, no padrão de qualidade EBAC, para que você tenha o preparo necessário para a sua carreira decolar nessa profissão tão promissora, tá? Estou vendo aqui que o chat está animado, muito bom. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse curso nesse vídeo aqui, gente. Olhem só. O UX é toda a experiência do usuário com o produto, em todos os touch points. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer, então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa, né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade, né, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né, por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né. Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né?
pouquinho mais desse curso para vocês logo mais, tá? Mas, de novo, se ficarem curiosos, é só clicar nesse botãozinho que aparece embaixo aqui da nossa tela, tá? E agora eu tenho o prazer de chamar a nossa convidada especial, que é a Bárbara Vilar, que tem mais de 10 anos de experiência no mercado digital, é graduada em marketing pela Embi Morumbi, com especializações na área de UX Design, Design Thinking, inovação, design de serviço, métodos ágeis de desenvolvimento e é pós-graduada em comunicação e mídias digitais pela ESPM. Bem-vinda, Bárbara. Pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer o nosso, e muito obrigada por você abrir esse espaço na agenda e dedicar aí seu bem mais precioso para a gente, que é o tempo, né? Sim, mas é uma honra estar aqui, é muito bom poder trocar, poder compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas que estão buscando, né, o curso, que estão migrando de área, ou querem melhorar aí as suas capacidades, né, seus skills. Então, para mim é um prazer estar aqui. Ai, muito bom, querida. Então, eu já começo te pedindo, né? Eu trouxe aqui uma pequena mini bio, né? Uma micro bio da Bárbara. Peço para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Pode ser? Pode ser. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, então fui trabalhar primeiro em agência de publicidade, então minha carreira começou aí, por isso até que a minha primeira formação é marketing. E sempre fui apaixonada pelos projetos de plataformas, de sites, que naquela época, estamos falando aí mais ou menos em 2005, um pouco antes, eram os primeiros passos da internet, assim, né? A gente estava entrando na era dos telefones que eram mais próximos do que a gente chama hoje de smartphone, mas ainda não tinha nem lançado o primeiro iPhone. Então, a gente estava vivendo já o advento da internet, dos grandes portais, mas era tudo muito recente, principalmente no Brasil, do ponto de vista de UX, né? Então, a gente nem chamava assim, a gente chamava de arquitetura de informação, e ainda era uma disciplina muito estudada por interação humano-computador, muito na área ainda de tecnologia, de engenharia. Uhum. E aí, durante o meu processo na agência, eu entendi que a gente estava migrando mesmo para um outro mundo de produtos digitais, de experiências digitais. Eu saí da agência, fui trabalhar no mercado financeiro, fui trabalhar numa área que lidava diretamente com plataformas digitais. Fiquei no banco bastante tempo, cerca de 7 anos. Fiz uma pausa na carreira, fui estudar fora, e aí quando eu voltei para trabalhar para o Brasil, para trabalhar na Natura, e que é onde eu estou até o momento, né? E aí construí a área de UX na Natura, desde a minha chegada. Na minha chegada não existia a área, mas já existia uma vontade de trazer esse pensamento da centralidade do cliente para as decisões. Então, foi um momento muito oportuno, muito propício para que eu pudesse trazer os métodos, trazer o pensamento do design para dentro desse projeto até então, né, que era um projeto de transformação digital, e aí, com os resultados do trabalho, obviamente a área foi crescendo e hoje é uma área aí que eu tenho o maior orgulho, um time de 40 profissionais espalhados em vários times ágeis. Então, esse é um resumo. Você falou de algumas das minhas formações, por isso que eu não detalhei muito, mas além de todas essas formações, eu costumo dizer que a gente nunca para de estudar. Eu continuo estudando, agora eu estou estudando gestão emocional nas organizações, porque acho que esse é um tema também super em voga. A gente precisa cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental, dado que a gente está vivendo. Então, já costumo dizer que a gente nunca para de estudar, e isso é uma capability super importante também para o profissional de design, né? Tá sempre aberto a aprender coisas novas o tempo todo. Muito bom, demais. Pois vamos falar mais um pouco sobre essa questão aí de você ter criado, o que você criou, né, de UX aí, essa cultura de UX, porque você criou a cultura de UX na Natura, né? Então, a gente já vai falar mais um pouquinho disso. Bom. Mas conta pra gente aqui, eu sei que tem bastante gente que está começando na área, né?
Então, Bárbara, traz aí, eu sei que, né, a gente está cheia de conceitos, né, cercado de conceitos de todos os lados, né, mas na tua perspectiva, né, o que é o UX design? Você sabe que eu sempre que me fazem essa pergunta, eu prefiro ir sempre na fonte mais preciosa, que é retomar o Don Norman, porque ele foi quem cunhou, né, esse termo, e ele é um guru do UX, não tem como não ser, e ele vem evoluindo, assim, com o entendimento de UX, e isso é incrível. Eu acho que ele tem essa capacidade de estar aberto, e de ouvir, de escutar, e de reaprender. Então, eu gosto muito disso, né? Ele como a pessoa que cunhou isso na década de 90, né? Ainda como no momento em que ele ainda estava na Apple, ele trouxe o UX como uma visão de uma experiência expandida, que ia além da interface do software ou do computador, né, que era desenhado ali na Apple. Então, ele já olhava isso como uma forma mais sistêmica, que acho que é o tema que a gente vai abordar hoje, né, que é entender as necessidades, o contexto daquela pessoa, entender qual é a jornada que ela vai percorrer entre entender a necessidade, tomar uma decisão de compra, comprar o produto, né, usar o produto e até o pós-uso do produto, né, então essa visão ampliada ele já tinha quando ele pensava em UX design. Então eu sempre gosto de ir na fonte mesmo, na fonte, porque é bem inspirador, assim, e é a principal referência. Então, para quem ainda tiver alguma dúvida, busque por Don Norman, porque tem muito conteúdo, tem muito conteúdo disponível também, né? Tem vários vídeos dele, do próprio Instituto do Nielsen Norman Group, então acho que vale muito a pena também para quem quiser aprofundar, escutar da voz dele, vai achar alguns vídeos também no YouTube. Ai, demais. Agora, você começou a falar um pouquinho sobre essa questão da visão sistêmica, né, Bárbara? Conta mais para a gente aí, por que na tua perspectiva ela é tão importante quando a gente trabalha com UX? Pois é, porque assim, o mundo é complexo, né? E a gente tem que. E a gente vive hoje um momento onde a gente tem muito acesso a muitas informações, a diversas experiências, e tudo isso vai enchendo o nosso repertório de expectativas, de necessidades, né? Então, quando a gente pensa sobre esse olhar sistêmico, é que a gente vá além da interface, né? Então, a gente está muito preocupado, muitas vezes, na experiência daquela interface que a gente está desenhando, daquele produto digital que a gente está envolvido no projeto, enfim, no nosso trabalho, mas a gente precisa como designers, abraçar, de fato, a complexidade, entender toda a cadeia de valor, todas as pessoas, Sim. Todos os atores que serão envolvidos naquele processo, né, daquela experiência. Então, quantas dependências criamos para que aquela experiência seja entregue? E lembrar sempre que a gente normalmente tem mais de um usuário do nosso serviço ou do nosso produto. Tem o usuário final, mas tem uma série de pessoas envolvidas para que aquela experiência seja entregue. Então, pensar sistêmico é pensar nessa responsabilidade do olhar do todo, né? O serviço, o produto que eu estou criando, ela está impactando quantas pessoas, está impactando positivamente essas pessoas, está todo Sim. mundo se beneficiando desse produto. Então, é começar a ampliar um pouco o olhar para que a gente construa produtos e serviços que resolvam problemas reais, de contextos reais, né? De nós, seres humanos, mas também do meio onde a gente está, porque acho que faz parte também da nossa responsabilidade criar produtos e serviços que ajudem o mundo a ser melhor, né? Sim, achei isso muito interessante quando a gente começou a conversar para planejar esse bate-papo aqui, que você falou sobre restaurar sistemas, né? Então, e tem a ver com isso? Tem a ver com essa responsabilidade aí, de onde Sim. eu vou atuar e o que a minha atuação vai gerar em volta? Sim, eu acho que tem muito a ver com isso. A gente, claro que é uma visão mais ampla, mas a gente está vivendo um contexto de mundo que acho que a gente nunca imaginou que a gente ia viver. Um contexto de mundo que a gente está sentindo o impacto de uma pandemia,
a gente está vendo a desigualdade aumentar, as pessoas sofrendo, uma série de necessidades que não estão sendo atendidas. Então, eu acredito que o design tem o poder de restaurar sistemas justamente porque se nós, designers, formos responsáveis, né, em questionar quais são as entregas que a gente está fazendo de valor, se isso está impactando positivamente o mundo, as pessoas, se a gente tiver pelo menos a certeza de que a gente está resolvendo problemas e não criando novas necessidades, talvez a gente já está indo para um lugar de questionar, né? Será que eu estou criando necessidades? Será que a gente precisa criar novas necessidades? Será que a gente precisa impulsionar ainda mais o consumo desenfreado? Será que a gente está produzindo mais lixo? Então, esse tipo de questionamento é super importante e acho que o designer tem um papel essencial nisso, né? Porque os designers criam futuros, então a gente precisa partir desse pensamento de o que nós estamos criando para daqui a pouco? Quais são as consequências do que a gente cria, né? Então, para mim, esse é o olhar do design restaurando sistemas, é justamente a gente se questionar nesse lugar. Achei muito interessante essa questão de criar necessidade e resolver problema, porque são coisas muito diferentes mesmo, né? Sim. E eu imagino que não seja simples nas grandes corporações, enfim, na medida que esse mundo aí vai se transformando, lidar com isso, né? Então, o que você acha que as empresas, em geral, já têm esse olhar? Quem trabalha com UX? Olha, eu acho que a gente está caminhando para isso. Uhum. Eu acho que o momento atual faz com que as empresas estejam cada vez mais engajadas, porque o consumidor está mais engajado, o consumidor está mais questionador e mais consciente. Então, ele vai questionar, obviamente, as empresas para saber se o que elas estão fazendo gera impacto negativo, se ela está fazendo, se ela está tendo cuidado com a sua cadeia de valor, se ela tem o mínimo de impacto neutralizado, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para consumidores que não querem mais saber sobre neutralização de impacto socioambiental. Está querendo mesmo empresas que sejam empresas mais estadistas, que estejam dispostas mesmo a criar uma sociedade melhor. Soluções, né, para resolver, né? Exatamente. Exatamente. Então, é natural que o consumidor busque marcas, empresas que estejam, de fato, comprometidas, né, com as causas não só ambientais, mas também as sociais, né? Sim. E aí, quanto mais o UX design foca nesse usuário, nessas pessoas, mais, então, a tendência é que isso caminhe mesmo, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, a gente, até pela base, né, ou por esse entendimento dessa visão mais ampla de UX, é natural que a gente seja cobrado, né, em olhar de forma mais abrangente as consequências daquilo que a gente está criando, né? Então, no processo de entendimento de centralidade do cliente, a gente tem que entender não só o usuário, mas todo o seu entorno, e aí é natural que isso surja. Ótimo. Bárbara, eu vou trazer aqui já uma perguntinha do público, olha só, aparecendo aqui, da Luana. Bárbara, como foi esse processo de desbravar pela primeira vez a área de UX na Natura? Olha, ele ainda acontece. Então, assim, apesar de ter começado lá em 2013, eu costumo dizer que a gente está sempre trabalhando a evangelização. É uma área nova, relativamente nova. Então, diferente do marketing, diferente de desenvolvimento de software, engenharia de software, são coisas que são mais, né, tem mais tempo do que essa profissão, então não acaba nunca. Mas posso dizer que foi, assim, um ato às vezes, de coragem, porque você fala de um assunto ou trazer um método, um pensamento completamente novo, você precisa, né, ter muita vontade de fazer aquilo, ter muita coragem e, ao mesmo tempo, generosidade, eu acho, porque você precisa ter ali a clareza de que nem todo mundo tem a mesma consciência do que é aquilo,
Então, você vai precisar explicar, vai precisar provar valor, vai mostrar que aquilo pode fazer sentido, que pode entregar um resultado diferente, né? Mostrar os resultados daquilo que você está fazendo. Então, mas a Natura é uma empresa muito aberta ao novo, dá muitas oportunidades, assim, bastante autonomia. Então, foi um prazer. É uma empresa de relações que tem, acho que a centralidade no humano desde a sua fundação. Então, eu costumo dizer que se fosse em outro lugar, talvez seria um pouco mais difícil para mim, né? Porque a essência da marca, da empresa, já trazia muitas coisas que faz muito sentido para o design. Então, Sim, acho que está respondido. Não, tá nunca é respondido. fácil, né? Mas Ó, faz parte do processo mesmo. tem mais uma pergunta, inclusive, sobre desafio. O Frederico pergunta: qual foi o seu o principal desafio ao criar a área de UX na Natura? Você sabe que eu costumo dizer que o crescimento foi orgânico, né? Então, não necessariamente a área foi criando à medida que que eu fui atuando em projetos, fui mostrando resultados de pequenas coisas, falando, olha, talvez faça diferença aqui, vamos fazer esse projeto, mostrava o resultado. E aí, aos poucos, as pessoas viam que eu sozinha não ia dar conta da quantidade de coisas que iam chegando. Então, vamos trazer um estagiário, vamos trazer mais uma pessoa, vamos trazer mais uma, e assim a área foi crescendo, né? Então, à medida que a gente foi entregando valor naquilo que a gente estava fazendo, mostrando que, poxa, o que a gente estava trazendo ali trazia um resultado diferente, trazia mais engajamento das nossas consultoras, dos nossos clientes, a área foi se formando. Então, eu costumo dizer que eu fui construindo a área com a área andando já, né? Então, tem muitos desafios, obviamente, porque a gente está falando de desafios de carreira, que foi no meu caso, então sair da execução para a liderança, né? Eu tive que evoluir nesse processo, mas a área também foi crescendo, depois montar uma área que pudesse escalar para agilidade em escala também. Então, foram várias etapas de desafios, né? Mas acho que o primeiro é ter um projeto que entregue resultado e você consiga mostrar isso para a empresa e falar, olha, isso que eu estou falando parece que dá certo, tá vendo? Tem um resultado aqui. Então, acho que o primeiro grande desafio é ter um projeto que você consegue mostrar o valor e ter as pessoas que acreditam em você. Acho que também é essencial ter aí os sponsors, vamos dizer assim, né? Precisa ter espaço, né, para você. Exatamente, né? exatamente. Olha só, a Maria Fernanda está perguntando sobre isso também, ó. Bárbara, também vou ser a primeira UX designer da empresa. Quais são suas dicas para começar a estruturar a área? Então, acho que uma dica que é preciosa, eu já dei aqui, que é começar pequeno, então escolha bem esse projeto, né? Então, não queira mudar tudo, porque você só vai se frustrar e é difícil, né? Mudar tudo. Então, escolha um projeto pequeno, que você tenha clareza do impacto que ele pode trazer. Eu costumo dizer que os melhores projetos são aqueles que estão criando teia de aranha, ou numa gaveta ou no armário. Sabe aquela coisa que é uma problemática que ninguém sabe muito bem como resolver, já faz tempo que está ali, ninguém quer mexer, e aí você pega aquela problemática e fala, não, daqui, deixa eu resolver. E às vezes você pode fazer isso até abaixo do radar. E aplica o método, né? Os métodos, aplica o pensamento do design para resolver aquela problemática. E com certeza, se você conseguir resolver aquela problemática que estava todo mundo não querendo nem mexer e resolver com design, as pessoas vão falar, nossa, esse negócio acho que dá certo. Então, isso também é uma super dica. E se você é a primeira UX, provavelmente alguém falou, a gente precisa de um UX aqui. Então, busque essas pessoas que acreditam, que já conhecem, já, né, entendem um pouco mais para que essas pessoas te apoiem, porque eu tenho certeza que você logo vai ter mais vozes, além da sua, dentro da empresa, e com certeza vai conseguir mostrar o valor do seu trabalho. Muito bom. Bárbara, a gente está aqui com algumas perguntas sobre carreira, que eu já vou começar a trazer também, porque estou sentindo que o pessoal está querendo que você fale disso também. Tá bom. Então, vamos lá, vou trazer aqui. Helena pergunta, Bárbara, qual é a diferença de UX para UI designer?
Fala que é a pergunta do milhão essa. Essa é a pergunta do milhão. Eu preciso tossir, peraí, só um pouquinho. Fica à vontade. A água desceu pelo lugar errado. Errado. Essa é a pergunta do milhão mesmo. Então, assim, o UX, como eu disse, ele tem um olhar mais amplo. Não quer dizer que uma pessoa que é UX não seja um design de interface, que é o caso do UI. O que eu costumo dizer? Muitas vezes, o profissional de UX começou como UI, ou seja, começou muito, muito focado em construir a interface, né? O design que é mais visual daquela interface, que está mais ligada à usabilidade, né? Montar os componentes, as páginas, as telas. Então, é natural até começar por ali, né? Pensando até, inclusive, quem migra do design gráfico vai para o design digital e aí vai para o design de interface, e aí começa a perceber que não dá para fazer design de interface sem fazer teste, sem falar com o meu usuário final, sem entender esse contexto, sem entender essa jornada. Quando viu, começou a pensar mais amplamente, começou a pensar mais sistemicamente, e aí foi se aperfeiçoando no X-Design, né? Então, eu costumo dizer que existe sim uma diferença, porque há quem queira apenas se especializar em Visual, em UI, comece até a migrar para Design System, e goste muito, e tá tudo certo, porque tem espaço para todo mundo, mas essa é a grande diferença, acho, de atividades até, né, de responsabilidades dentro do processo de criação de um produto digital, por exemplo. Sim, olha que interessante. Eu outro dia, assim, comecei a refletir. Muita gente falando para mim que, eu comecei como UI, mas agora eu sou UX, né? E agora você respondeu o porquê, né? Por causa desse... O próprio processo talvez chame, né? Para pensar mais amplamente, né? Chama, e não à toa... Não que seja restrito o UI, não é isso, né? Não, de jeito nenhum, até porque você pode ser super especialista em UI, né? Então, por exemplo, no meu time, eu tenho pessoas que que gostam, se aprofundam, porque precisa de um nível técnico e de um detalhamento super importante. A gente está falando de uma conexão muito próxima com os desenvolvedores de software, de transformar aquela interface em componentes codados, né? E aí é uma área também super em expansão, que são os times que estão focados em design system, por exemplo, né? Agora, quando a gente fala sobre... Acho que eu perdi o que eu ia falar. Mas sobre esse ponto de pesquisa, é natural puxar. Quem gosta de pesquisa, quem gosta de conversar com mais pessoas e facilitar até as rodadas de design sprint, é natural que eu acho que eu estou indo para um outro lugar. Posso até ter começado no AI, mas começa a migrar, começa a evoluir para esse lugar do X mesmo. Muito legal. Olha só, vou trazer mais uma perguntinha aqui do Gabriel. O que a área de publicidade te ajudou a migrar para o mercado de UX? Essa é uma excelente pergunta. Não sei se existe um padrão, tá? Mas e talvez agora até tenha um pouco mais. Mas na minha época, o que aconteceu? Eu sempre fui muito ligada em criatividade, né, em design, e fiz uma série de cursos antes de começar a faculdade até, porque eu sabia que eu ia ser criativa, mas eu não sabia exatamente em qual lugar. E aí, quando eu comecei a trabalhar em agência, que foi mais ou menos na mesma época que eu escolhi ir para o marketing, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, onde tinha desde o estúdio de criação, que cria as peças, né, criava os anúncios, etc., mas também tinha toda a área de atendimento, a área mais comercial, que lidava com os veículos e também com os clientes, então era mais abrangente. Na dúvida, eu falei, eu vou fazer marketing porque vai trazer um pouco de cada uma dessas coisas. E o marketing tinha uma visão de negócio de negócios que eu achava que era muito importante, e realmente é. Principalmente para nós designers, porque a gente tem que falar a mesma língua de negócio, senão a gente não consegue ir em frente, sabe? E tá num lugar mais estratégico nas reuniões, nas conversas. Mas aí, voltando para o ponto da agência, eu trabalhava na área de mídia dentro da agência. Então, eu ficava entre o veículo
e o time de criação que criava as peças para os veículos. E eu adorava negociar pacote digital, porque era novo, era começo, eu ganhava muita coisa bonificada nas negociações, eu achava o máximo ganhar coisa bonificada para os clientes. Falava assim, olha, negociei uns banners, uns portais, né, uns disparos de e-mail, e eles falavam assim, não, mas eu queria só a quarta capa da Veja. Não, mas vamos fazer a quarta capa da Veja, mas também vamos fazer portal, porque o mundo está ficando digital. E era engraçado isso. E às vezes o cliente não tinha site, então a gente já vendia o projeto do site. Não, então vamos fazer o site para o senhor. E eu achava o máximo, adorava. E via o time criando o site, ficava super animada, e isso foi despertando em mim essa vontade de migrar para o digital e de criar portais. Então foi assim que a publicidade me levou para o X. Para o X, demais. Olha, o Levi pergunta assim, Bárbara, na Natura, você contrata mais profissionais com bagagem de UX designer ou product designer? Ambos. Então, por quê? Porque o próprio mercado, né, aí voltando na história de UX e UI, o próprio mercado colocou todo mundo num potinho, colocou esse profissional híbrido ou que olha para a entrega end-to-end ali do design de produto, num nome que é Product Design. Não que eu concorde muito com esse nome, porque eu acho que esse nome às vezes atrapalha, porque já existiam os designs de produto físico, né, produto mesmo. Sim. Uhum. Então, eu acho que a gente se atrapalha como designers, mas tudo bem, é um assunto polêmico para outra hora. Então, eu contrato os dois profissionais. O que é importante dizer? Na Natura, a gente trabalha de forma bastante transversal. Então, a área de UX atua nos times ágeis de produtos e serviços digitais, tanto para nossas consultoras quanto para os nossos clientes, colaboradores, enfim, os nossos principais stakeholders aí, mas também a gente também está atuando no core da Natura, que é a concepção de cosméticos. Só que lá, como a gente atua como service designers. Por quê? Porque a gente está junto com o time de produtos, pensando nas necessidades, nas soluções cosméticas de forma mais holística, mais ampla, mais sistêmica. Então, a gente, lá atuando como service designer, pensa já inicialmente em toda a jornada de uso, tudo que é possível entregar para aquela jornada com aquele produto ser mais adequada, ter uma experiência melhor, mais inovadora. Então, pensa na solução como um todo, e por isso o olhar de design de serviço é bem importante, porque a gente consegue olhar o que é também intangível nessa experiência, né? E considerando todos os nossos pontos de contato, seja consultora, loja, site, aplicativo, né? E pensa em toda a cadeia também. Então, o olhar de jornada também para a gente é super importante. Então, não só o UX, não só Product Designer, mas também Service Designers. Muito bom. É que vai crescendo, né? A teia aí, né? Sim. E as especialidades vão né, sendo requisitadas, né? Exatamente. Olha só, vou trazer mais uma pergunta desse primeiro bloco aqui, Bárbara. Tá bom. Olha só, do Anderson. Como conseguir a primeira oportunidade? Sem portfólio, sem experiência. Muito importante a pergunta do Anderson. Muito importante, Anderson. Você sabe que eu costumo dizer que lá na Natura a gente é área escola, assim, a gente desenvolve pessoas. Eu tenho algumas pessoas que começaram sem nenhuma experiência, sem portfólio, que entraram pelos programas de entrada mesmo, então jovem aprendiz, estágio, e eu nunca busquei assim, não, vem pronto, até porque são programas de entrada. E o que eu costumo dizer para essas pessoas tenha um primeiro projeto, mesmo que esse projeto ainda não seja um projeto real. Então, eu costumo dar esse conselho, assim, procura uma problemática ou procura um produto que você acredite que ele pode ser modificado, que ele pode ter uma experiência melhor, e use o que você aprender, seja nos cursos ou de forma autodidata, buscando informações na internet, em livros, e põe isso em prática. E a partir disso, você também consegue colocar isso no seu portfólio.
porque nem sempre você precisa de um projetos reais para mostrar que você está adquirindo aquelas capacidades, né? Então, o que eu costumo dar de orientação é busque desafios que você acredita que você vai conseguir desempenhar bem e crie projetos. Porque nessas primeiras conversas, nessas primeiras entrevistas, você vai poder mostrar como você usou aquilo que você aprendeu na prática, mesmo ainda não sendo um projeto real. muito bom, querida. Então, vou pedir para você, enquanto você toma uma aguinha, dá uma descansada rápida, vou pedir para conversar um pouquinho com o público agora. Pode ser? Eu já te chamo. Tá Pode bom. ser, Carol. Obrigada. Até daqui a pouco. Obrigada a você. Até já. Gente, a Bárbara já volta, tá? Só vou falar mais um pouquinho com vocês aqui sobre esse curso da EBAC, para quem está aí interessado em mergulhar nesse universo, no fantástico universo, do fabuloso universo do UX Design. Então, uma oportunidade é conhecer o curso online da EBAC UX Design. Então, vou falar um pouquinho mais dele para vocês agora. Então, no curso, você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você vai ser capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que influencia a... Só um minutinho aqui, pronto, mudei. Você vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos, a encontrar melhores soluções e realizar testes. Você vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e fazer escalabilidade em seu time e empresa. E a gente te ajuda hoje aí a dar esses primeiros passos em UX, oferecendo um desconto de 50% no nosso curso online UX Design. Para garantir esse desconto, é só clicar nesse botãozinho que aparece na tela, na nossa tela aqui embaixo, tá? Fiquem tranquilos que esse clique não inscreve vocês automaticamente no curso, é só uma forma da gente garantir esse desconto e vocês seguirem em contato com a EBAC para tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre essa área, sobre os outros cursos que a gente tem nessa área, né, antes de vocês tomarem a sua decisão, tá? Então, vou chamar a Bárbara de novo aqui. Deixa eu tirar a apresentação. Descontão, hein, Carol? Descontão, né? É especial. E é para quem está aqui hoje com a gente, tá? Então, aproveitem, gente. Que legal. Depois o link expira. Aproveita aí, vai saber melhor, vai fuçar um pouquinho, se interessar. Cai para dentro, comecem a estudar. Olha só, vou trazer mais uma, começar aqui, nosso chat está com muitas perguntas, então já vou cair nessas aqui também, tá? Tá bom. Aqui, vamos lá. Frederico Alves pergunta assim, Bárbara, como você enxerga a área de qualidade na cadeia de valor em UX e UI? Olha, eu acho que o Frederico está falando sobre a área de qualidade de software, eu acho, né? Mas essencial. Eu sempre digo que os melhores testers, os melhores QAs, assim, olham muito interface e trazem, assim, as problemáticas não só de interface, mas de feedback, de fluxo que não faz muito sentido. Então, eu adoro o time de qualidade que tem esse olhar. Eu fico muito animada. Eu já vi muitas pessoas migrarem da área de qualidade para a área de UX justamente porque de tanto testar, de tanto pegar essas problemáticas de usabilidade, de fluxo, começam a querer entender mais, começam a estudar, de repente, migrou. Então, eu acho essencial. Eu adoro os testers que acham problemas de usabilidade ou de fluxo, de experiência e trazem para mim. Eu falo, ainda bem que você estava lá e viu e não deixou isso passar. Que maravilha, que bom. Olha só, vou trazer mais uma aqui do Júlio. Como foi fazer as primeiras pesquisas quali e quântico com os usuários? E quais pesquisas você queria ter feito e não conseguiu lá no começo?
Nossa, lá no começo é tanta dificuldade, gente, porque primeiro que no começo as pessoas falam, mas para que você vai fazer pesquisa? Aí você vai falar, porque eu preciso entender o contexto do usuário, da consultora, eu preciso entender se ela realmente tem essa problemática, porque normalmente no começo a gente está lá para fazer o que pedem para gente e não o que o usuário quer. Então, assim, tive a ideia de ter um aplicativo, um site assim. Aí você fala, mas para quê? Né? Para que você está entregando qual valor e para quem? E não, a gente tem que fazer uma descoberta, vamos fazer um discovery, vamos fazer pesquisa, e as pessoas falam, não. Então, esse acho que é a primeira barreira, né? Acho que de romper, assim, mostrar que é importante escutar. Quais eram os principais desafios? Recrutamento, acho que é até hoje e a gente não tem solução para isso, né? Então, conseguir falar com as pessoas certas, ter a quantidade de pessoas adequadas para que a gente comece a descobrir padrões de problemáticas e fale, não, agora está suficiente, agora a gente já entendeu a problemática. Então, acho que os principais desafios no começo, primeiro era romper essa barreira de que é importante escutar quem vai usar. E depois sempre acaba sendo um pouco o recrutamento, seja quali ou seja quanti, assim, porque quanti também a gente precisa romper algumas barreiras para a gente ter um mínimo de respondentes, né, e ter dados estatísticos, mas acho que a primeira barreira é mostrar que é importante escutar, né. Muito bom. O João Vitor pergunta assim, Bárbara, você poderia falar um pouco sobre as funções desempenhadas por um analista de UX? Vou falar algumas, não todas, mas principalmente acho que eu costumo dizer que eu gosto muito de falar de soft skills, sabe? Porque essa pessoa, ela é o advogado do usuário final, assim. Então, é a pessoa que mais vai trazer a centralidade do cliente. E isso é mentalidade, né? Isso é soft skill, não é hard skill. Mas essa pessoa tem que ser articulada, se comunicar bem, entender de experiência do usuário, entender quais são os processos importantes para a resolução de um problema, na construção de um produto, de um serviço, entender quais são as pesquisas que são necessárias no processo para trazer as respostas, fazer uma boa síntese dessa pesquisa, né? Articular bem para que consiga facilitar essas conversas em grupo, gostar de trabalhar em time, né? Então não é mais aquele designer que põe o fone de ouvido e trabalha sozinho. É aquela pessoa que quer escutar a voz de todo mundo, que inclui, que tem intenção nessa inclusão. Então, sempre se questionar se aquela experiência é, inclusive, acessível, né? Olha, a gente está considerando aqui as pessoas que têm pessoas com deficiência, a gente está considerando diferentes padrões sociais, a gente está considerando aqui homens, mulheres, outros gêneros, incluindo pessoas de outras etnias. Então, acho que é uma mistura de capabilities ali, né? De hard e soft skill, mas principalmente ser humano empático. Acho que esse é o mais importante. Empatia tem tudo a ver com UX, então, Bárbara? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Que é justamente esse lugar, de se colocar no lugar do outro. E aí eu acho que vale muito esse autoconhecimento, né? De saber que nós temos as nossas bagagens, nossos repertórios, e isso cria vieses. Então, é a gente abrir um pouco mão disso, se colocar no lugar de quem vai realmente usar o nosso produto, vai usar o nosso serviço, e mobilizar as pessoas para que elas também tenham essa visão. Então, quanto mais diversidade tiver no time, mais fácil fica para o designer, mas a gente sabe que a sociedade é super desigual nesse sentido, né? A diversidade é recente nas empresas, então às vezes você olha para o lado e você fala assim, gente, mas não tem ninguém que representar essa persona, então vamos trazer pessoas reais para conversar, para entender se faz sentido o que a gente está criando aqui. Então, empatia é essencial. Inclusive nessa restauração de sistemas aí, né? Inclusive, né? Inclusive e principalmente, eu acho que quando a gente pensa numa visão sistêmica, a gente
vai até para um outro lugar que não é tão mais só empatia, é alteridade. É conseguir se reconhecer no outro e saber que se Uhum. o outro não está bem, possivelmente eu não estou. Acho que a pandemia ensinou isso para a gente Eu na ia falar isso, marra, na marra, né? Porque é. tem que estar todo mundo, ou todo mundo faz distanciamento social, ou a gente vai continuar tendo muita contaminação e, portanto, mortes. Então, acho que o sentido de alteridade nunca ficou tão evidente para a gente. Então, o pensamento sistêmico, ele pede para a gente um pouco além, né, da empatia, porque aí a Da gente está empatia. olhando para o ecossistema como um todo, a gente não está só sendo empático com o outro ser humano, a gente está, inclusive, Uhum. considerando as outras formas de vida, né? Muito bom. Isso aí. Deixa eu trazer mais aqui, deixa eu ver, pessoal. Tem tanta pergunta que tá difícil de escolher, né, Carol? Tá difícil, é. Tô organizando aqui para tentar responder o máximo, tá, gente? Para a gente aproveitar a Bárbara aqui. A Aline pergunta assim, ó. Bárbara, quais tópicos você acha essencial um júnior dominar para iniciar no mercado de trabalho? Essa é uma pergunta bem frequente aqui nos eventos. Olha, eu acho que até você mostrando ali o que o curso vai abordar, eu acho que ele traz tópicos bem importantes para qualquer um que queira começar na área de UX, né? Então, você ter os princípios de usabilidade, os princípios de criação de um produto, você ter as principais técnicas de pesquisa, de prototipagem. Prototipagem é super importante, porque é muito natural no começo da carreira, principalmente em UX, a gente se apaixonar pelas soluções, né? A gente ama as nossas ideias, fala assim, nossa, a gente teve aquela época de app para tudo, acho que a gente ainda vive um pouco essa época. Ai, nossa, um app para isso seria maravilhoso. Você fala assim, tá, mas quem vai usar esse negócio mesmo? Então, eu acho que tem uma necessidade de gostar de fazer pesquisa, de querer aprender, entender. E a prototipação ajuda muito nesse processo, né? Porque uma vez que você prototipa uma solução e leva isso para teste, né, para iterar, você volta com um monte de insights, recria aquilo, né? E é um processo contínuo de nunca tá pronto, a gente fala, o serviço, a experiência, o produto digital em si nunca está pronto, ele está sempre suscetível à melhoria, a novas Sim. oportunidades. Então, gostar de prototipar é uma boa também. Então, construir protótipos talvez seja também uma boa Sim. capacidade aí que um júnior precisa ter. Ótimo. Vou trazer mais uma aqui, da Lorena. Você acha que as empresas estão procurando profissionais que atuem em mais áreas do que UX e UI ou mais específicos, por exemplo, UX Research? Eu acho que depende da maturidade de UX daquela empresa. Então, se é uma empresa que tem a visão de UX mais madura, então já tem UX há bastante tempo, já tem uma área estruturada, possivelmente ela está procurando mais UX researchers, mais design estratégicos, porque já tem um time formado, né? Agora, as empresas que estão começando vão buscar o XUI mais, né? O XUI sempre vão buscar, mesmo entre as mais maduras e as menos maduras, porque tem uma demanda muito grande por profissionais, mas as mais específicas, eu acredito que são times que estão mais maduros, estão crescendo e aí estão trazendo novas habilidades para o time, né? Sim. Essa é a minha percepção, assim, do que eu tenho visto no mercado. Ótimo. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui da Ivana. Bárbara, você fala um pouco sobre Product Management. Qual é o background que as empresas procuram? Olha, na carreira de PM, eu tenho visto muitas pessoas que estão migrando da tecnologia para PM, né? Então, pessoas que vêm da área de engenharia, tech leads, né? Que estão se tornando PMs, ou até acontece de designers que se tornam PMs. Então, todos aqueles profissionais que estão ali entre
ser um PO, ser um tech lead e de repente tem um olhar mais voltado ao negócio, à estratégia, né, a mensuração do produto, acaba indo para essa carreira. Então, eu acho que a carreira de PM, ela tem algumas oportunidades, tem algumas vertentes, né, nesse sentido. Eu tenho visto muitas pessoas migrando de PO para PM, né, evoluindo nesse sentido, mas eu também tenho visto bastante pessoas técnicas que estavam ali liderando a parte técnica, assumindo também essa posição. Sim, muito bom. Trazer uma pergunta do Léo. Bárbara, explique um pouco a função do UX Writing, por favor. Olha, o UX Writing, ele trabalha muito no design conversacional da interface, né? Então, toda a parte de conversa da interface, vamos dizer. Então, tá sempre pensando em como melhorar os call to actions, toda essa comunicação que é escrita, para fazer com que a fluidez da interface se torne realmente fluida, né? Porque a gente está falando de transformar uma linguagem que não é necessariamente nem a linguagem do design, menos ainda do desenvolvedor, para uma linguagem mais amigável para o consumidor final, para o usuário final, e navegando, né? Ajuda muito o processo de usabilidade. Então, eu vejo muitas pessoas que saem da redação, que saem do jornalismo, por exemplo, para se tornarem UX Writing, mas é muito importante que o UX Writing tenha uma visão de interface, de usabilidade de interface, porque é nesse lugar que o UX Writing vai explorar, né, vai trabalhar. O que eu tenho visto também, e na Natura a gente tem pessoas especialistas nesse sentido, que também se especializaram em interfaces conversacionais, ou seja, que ajudam a construir as conversas dos nossos bots, né, para deixar os nossos amigos robôs também mais amigáveis com a linguagem da nossa marca. Então, também tem uma oportunidade incrível para trabalhar com a interface conversacional, o X-Writing. Muito bom. Ainda uma pergunta também do Léo, né? Ele fala que ele trabalhou como designer digital há bastante tempo e está migrando para UX e recebeu uma oportunidade de emprego em UX Writing. Você acha que a curva de aprendizagem será muito grande? Olha, eu acho que não, Léo, porque assim, se você já trabalhava com design digital, você já estava criando peças digitais que carrega texto e carrega call to actions, né? Então, você está sempre pensando em como, junto com o redator, provavelmente você dublava, não sei, estou tentando achar aqui, mas no meu repertório talvez isso, mas as peças, você está sempre olhando para a conversão daquela peça, o que podia ter sido melhor no texto, no call to action. Então, eu não acho que é uma grande mudança, acho que você será super capaz. Tem excelentes conteúdos de UX Writing disponíveis, assim, profissionais que são destaques, aí, que estão sempre colocando informações nos blogs, Medium, disponibilizando materiais na internet. Então, abraça a oportunidade, já que você está migrando, porque pode ser uma excelente porta de entrada, e vai buscando essas referências para você aprender mais. Muito bom. Olha, eu tô conselheira aqui demais. Tá conselheira, né? Tá? Ai, deixa eu aproveitar e falar, falando em conselheira, que esse evento aqui, gente, essa maratona, os 3 dias da maratona, ficarão gravados no YouTube da EBAC, tá? Então, se vocês quiserem aí rever os conselhos da Bárbara, tudo isso que a gente tá, todas as informações assim preciosas que ela tá trazendo, é só ir lá e rever, tá? E quantas vezes quiser, compartilhar. Eu vou deixar aqui o link também, tá? Boa. E se não deu certo, também vocês me chamam no inbox. Não vai deixar lá no aberto. Pô. Me chama no inbox do LinkedIn e fala, Bárbara, aquele conselho que você deu não funcionou muito bem. Pode me adicionar no LinkedIn. Muito bom, muito legal. Levi pergunta assim, eu preciso dominar o pacote Adobe ou apenas utilizar Figma é suficiente? Olha,
Faz tempo que a gente não faz interface no Photoshop e no Illustrator. Eu, sinceramente, entre Photoshop e Illustrator, eu amo Illustrator, adorava. Sempre que eu penso, você fala, eu adorava o tempo que eu ilustrava. Mas você não precisa dominar, até porque no pacote Adobe, os designers de interface, né, o X, o Y, se usar, vai usar o XD e não o Illustrator e o Photoshop, então essa não precisa ser uma preocupação sua. Então, se você quiser investir mesmo em aprender software, vai no Figma, vai no XD, vai nesses que são mais de interface mesmo, né? Porque aí você, claro que quem já tem facilidade com Illustrator, Photoshop, gosta de software, vai pegar um software de design de interface e já vai sair usando. Mas se for para começar, não precisa. Vai para o Figma, vai para o XD. Muito bom. Bárbara, se você tivesse que dizer aqui para a gente uma qualidade, uma competência que um profissional de UX, em geral, né, sem pensar aí nos cargos, enfim, o que não pode faltar em um profissional de UX? Eu falei um pouco, né, sobre isso. Acho que não vou ficar falando sobre saiba Figma, saiba fazer pesquisa, porque essas coisas eu já falei bastante. Acho que tem que saber gostar de trabalhar com equipes multidisciplinares, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, que gosta de vender o trabalho que está sendo feito, porque é uma área recente, então a gente ainda tem muito o que ensinar para que as pessoas vejam o valor da nossa profissão, do nosso trabalho. Então, ser bem articulado, ser empático é essencial, a gente falou, e gostar de resolver problema. Então, assim, menos se apaixonar por produto, menos se apaixonar por ideia e gostar de problema. Porque problema a gente tem várias formas de resolver, nunca a gente tem uma única saída. Um jeito só. Uhum. Exatamente, e faz parte do nosso processo. Testar, prototipar, testar, aprender, prototipar de novo, testar de novo e não desistir. Acho que a perseverança é uma boa característica também. Também. Isso. Muito bom, muito bom. Vou trazer aqui mais uma pergunta da Luana. Bárbara, quais são os erros mais comuns dos profissionais na área de UX? Não só os iniciantes, mas no geral. Se apaixonar pelas ideias. E não testar isso num contexto real, com seus... E achar que está sendo genial naquilo, né? Porque assim, por isso eu falo, gente, se tem uma coisa que a gente pode se apaixonar é pelo problema, pela solução, nunca. Porque a solução, ela pode até ser boa, mas ela nunca é suficiente, ou ela nunca é a única solução, porque os contextos são muito diferentes, o repertório das pessoas é diferente, né? As pessoas vêm com muita informação, com muito conteúdo já. Então, se a gente fala assim, nossa, não, mas essa ideia é sensacional. Ela até pode ser, mas ela vai ser para um grupo de pessoas. Vai ter um outro grupo de pessoas que vai falar assim, nossa, isso para mim não serve. Exato. Então, assim, não se apaixone pelas ideias, se apaixone pelos problemas e até voltando para o pensamento sistêmico. A gente já tem problemas humanos demais para resolver. A gente não precisa criar novas necessidades. Então, esse negócio de, a gente tem que ser inovador e sair da caixinha e criar uma coisa super nova. Não, vamos resolver um problema real que tenho certeza que já vai ser inovação só porque já está impactando positivamente a vida de alguém, né? Porque problema é o que não falta para a gente resolver. Muito bom. O Daniel falou assim, tem que gostar muito de seres humanos e do planeta. Sim. E o Alexandre falou, tem que testar, gente, isso é sério. Tem que testar, isso é sério. Os dois estão certíssimos. Muito bom. Deixa eu trazer mais aqui. Tem uma pergunta sobre portfólio. Acho que tem algumas. Vou trazer uma delas e aí você já fala sobre isso. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Da Eleni. Bárbara, o que a gente que está no comecinho precisa para montar um portfólio bem interessante para concorrer a uma vaga? Você sabe que eu deve ter um conteúdinho meu
por aí na internet sobre portfólio, o que, que é, respondendo justamente essa pergunta. Eu costumo dizer que mais do que ter um portfólio só visual, é você contar como você chegou naquela solução. Então, ter um mínimo de storytelling, porque se eu não tiver a oportunidade de conversar com você, então, me colocando no lugar de quem vai contratar, eu pelo menos entendi como você chegou naquela solução. Então, qual foi a problemática, quais foram os métodos que você utilizou, como que você prototipou, como você testou, e por que que você chegou naquela solução. Então, o mínimo de conteúdo ali para explicar é essencial. E lembrando sempre, né? Às vezes, a gente se preocupa muito com a parte visual. E tá tudo certo, porque a gente gosta de produto que visualmente seja bonito, que seja agradável, tenha contraste, pensem na acessibilidade sempre. Tem uma série de coisas que a gente vai olhar e vai falar, nossa, olha que fluido. Mas, se eu não souber qual foi o seu pensamento para chegar naquela solução, pode ficar raso. E aí, de repente, eu posso não me interessar tanto em ter a conversa com o candidato. Porque eu vou falar, tá, só pensou no visual da coisa e não necessariamente no processo para chegar ali. Então, acho que essa é uma dica importante, assim, sempre ter o storytelling da solução. Muito bom. Trazer. Misael pergunta assim: estou querendo migrar da área de letras para UX. Acabei me apaixonando pela área ao trabalhar numa startup. Posso continuar acreditando que é possível? Claro! O X-Writing, por exemplo, pode ser uma boa porta de entrada, porque você não precisa se distanciar tanto desse seu início, né, Da formação inicial. Da formação inicial. Então, esse pode ser um super caminho. Então, recomendo que você faça pesquisas, entenda o que é ser um X-Writing, por exemplo. E, de novo, né, hoje a gente pensa muito ainda em interface, mas a gente sabe que tem muitas coisas conectadas. A gente tem os assistentes de voz ficando cada vez mais populares, cada vez mais acessíveis, né? Então, a gente também está numa era de não interface. E aí, a linguagem, a comunicação, ela é super importante. Então, o seu background vai trazer muito repertório nesse sentido, né? Então, é possível, super. Muito bom. A Juliana pergunta: quem ainda não conseguiu a primeira vaga, qual título devemos colocar no LinkedIn? UX, UI Designer, estudante de UX, UI Designer ou UX, UI Designer Júnior? Ai, que pergunta difícil. Ainda não conseguiu a primeira vaga. Eu vou ser muito transparente. A verdade é sempre muito boa. Então, se você não conseguiu a vaga ainda, é sinal que você ainda não tem experiência profissional. Então, se você fala assim, eu sou um ex-júnior, eu vou esperar que você tenha tido pelo menos alguma experiência. Então, eu prefiro que você seja verdadeiro sempre. Então, coloque estudante de UX UI buscando a primeira oportunidade. Eu acho que não deveria ser uma questão isso, porque eu prefiro muito mais contratar alguém que eu olhei e vi que é uma verdade ali, do que um ex-júnior, mas que você vai falar assim, na verdade não é que eu sou júnior, é que eu nunca trabalhei ainda. Então, mas o que você estudou, os projetos que você, mesmo sendo projetos não reais, trabalhou, isso também vai trazer repertório. E tem uma coisa importante que acho que ninguém fala, né? Mas principalmente para os profissionais que estão migrando. Você tem um repertório, já uma bagagem de outras formações, de outra carreira. Isso não significa que para algumas capabilities você seja júnior. Então, por exemplo, eu saí da publicidade e fui para design. Eu já tinha um repertório, eu já tinha trabalhado em outras áreas. Então, eu tinha algumas capacidades, principalmente de soft skill, de entendimento de negócio, de negociação, de várias coisas, que eu não podia ser totalmente classificada no júnior, por exemplo, porque eu já tinha experiência. Então, pensem nisso também, né? Eu sei que quando a gente
classifica, a gente está classificando na especialidade e no hard skill em si. Mas carreguem isso com vocês também, para que na hora de uma entrevista você possa também trazer quais são as outras capabilities que você tem, que não as outras competências, os outros conhecimentos, que não necessariamente se restringem só ao UX, né? Todo profissional precisa ter. Então, pensem nisso também, para vocês, senão fica difícil de dar aquele primeiro passo, né? De dar aquela primeira tentada nas vagas. Sim. O Frederico pergunta assim, Bárbara, sou QA, é QA ou QA? QA, pode ser, pode QA. Sou QA há 8 anos e estou querendo migrar para UX e UI. Já trabalho com metodologias ágeis. Você acha que essa transição é tranquila? Eu acho que essa transição pode ser tranquila, porque você tem, primeiro, experiência em desenvolvimento de software, porque está ali testando faz 8 anos. Então, provavelmente você tem bastante bastante experiência com usabilidade, talvez nem saiba que tem, mas tem porque está testando software pra caramba. Então, você já tem um pensamento, um pensamento de quem está construindo um software, porque está ali, tem muita experiência nisso. Tem muita experiência já em trabalhar com times ágeis, então eu acho que você tem meio caminho andado. Agora é se especializar, né, buscar estudar e ver ali o que está faltando para você, para realmente você dar esse passo, mas é super possível, super viável. Muito bom. O Júlio pergunta assim, você poderia falar sobre as ferramentas, não apenas as de prototipação, que vocês usam no dia a dia, na Natura? Posso falar, então, assim, bom, a gente usa muito mapas de experiências para a sintetização das nossas pesquisas, né? Então, a gente usa pesquisas quali, quant, etnográfica, mais na etnográfica agora, né? Para a gente não se expor tanto por causa da pandemia. Então, a gente usa muitas ferramentas de sintetização de pesquisa, como personas, jornadas, blueprint de serviços, para a gente ter essa visão mais sistêmica. Aí a prototipação, a gente prototipa não só produtos digitais, mas também serviços. Então, a gente tem algumas técnicas para prototipar serviço e conseguir testar, isso é bem legal. Falei algumas, assim, né? Mas acho que é isso. Resumindo, assim, as ferramentas. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da Isabela. Em relação à criatividade, você pode dar alguma dica para os momentos de bloqueio criativo? Os momentos de bloqueio criativo são bem normais, assim. Tem algumas técnicas, na verdade, mais contemplativas, porque a gente sempre tem aquele momento, né, eureka, aquele insight, naquele momento que a gente não está pensando naquele problema ou naquela questão que a gente precisa criar, né? Então, às vezes você fala, nossa, olha, tive esse insight e anota. Então, os momentos mais contemplativos são importantes para que você consiga também administrar um pouco das suas atividades cerebrais. Eu não falei no começo, mas eu sou professora de meditação também. Então, ter esses momentos de presença, né, de colocar o corpo, mente, respiração no mesmo lugar, né, tentar silenciar um pouco esse monte de voz da nossa cabeça, e não é silenciar totalmente, porque isso é quase impossível, mas pelo menos a gente colocar isso em ordem e acalmando, normalizando, isso nos reenergiza. Então, eu acho que essas técnicas mais contemplativas são bem importantes para esses momentos de bloqueio, assim, é porque o cérebro está pedindo para você falar, calma, porque eu preciso acionar outras áreas aqui agora. Então, dar uma parada e recomeçar é sempre bom. Muito bom. Então, vou aproveitar e já te pergunto, o que te inspira, né, a trabalhar com design? Assim, o que Olha, você pode dizer? Enfim, fala.
Eu acho que o que mais me inspira é essa possibilidade de criar um novo, né? De resolver problemas reais e de saber que a partir do nosso trabalho a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, isso acho que é o que mais me inspira, assim, dentro desse trabalho. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o time de design versus talvez outros times que não trabalham tão próximos aos usuários finais, às vezes não consegue perceber o valor que a nossa solução ou o nosso serviço ou a nossa marca está entregando, sabe? Não tem tanto essa conexão. Então, eu sempre falo para os designers, leva todo mundo junto, leva PO, tech lead, desenvolvedor, QA para assistir a pesquisa, para escutar a história dos usuários, porque isso aproxima tanto do propósito que todo mundo fica super contagiado, né? Então, eu acho que Sim. o designer tem esse benefício, vamos dizer assim, de estar mais perto do problema e depois que resolve, você fala, nossa, olha que bom, consegui resolver um problema. Então, eu acho que é o que mais me inspira É isso mesmo. que alimenta, né? Sem dúvida. Léo pergunta: na etapa de criação do mapa de empatia, jornada de usuário, vocês na Natura fazem dentro do Jam, Jam no próprio Figma ou usam o Miro ou algum outro externo? O Figma a gente está testando ainda. Como bons designers, a gente não está gostando muito, acho que eles estão evoluindo, acho que eles começaram a desenvolver a solução um pouco atrasados, né? Porque já tinha Miro, já tinha Mural e tal. Então, eu particularmente gosto muito do Miro, a gente usa mais o Miro na Natura, porque a gente consegue fazer boards bem bonitos. E tem muitas funcionalidades, é super amigável, as pessoas também já estão mais acostumadas. Então, o Figma é novo, eu acho que não tem tanta aderência, então eu prefiro sempre esses softwares que já ficaram mais populares, porque num processo, por exemplo, de facilitação de um workshop, de design thinking, ou até, de repente, uma Lean Inception, uma Design Sprint, que você tem pessoas que não necessariamente são do desenvolvimento de software ou que são designers, o ideal é a gente usar ferramentas que as pessoas já tiveram alguma interação. E como o trabalho remoto acelerou muito a adoção, eu sempre aconselho ir naqueles que são mais populares para você conseguir mais aderência, mais agilidade das pessoas ao manusear. Então, por enquanto eu estou fugindo um pouco do Figma Jam. Muito bom. O Alexandre pergunta: o papel de arquiteto de informação ainda existe nas equipes de UX? Olha, no meu time não tem ninguém que seja especificamente arquiteto de informação. Acho que a arquitetura de informação virou um papel dentro do product designer, do UI, né? Acabou que isso virou mais uma dos capabilities técnicos, mas ele é essencial, né, para o desenho de uma boa interface, de um entendimento do que precisa ser prioritário, secundário dentro de uma navegação. Então, eu acho que pode ser que em empresas de software ainda tenha um papel específico, mas acho que acabou que virou um papel dentro da profissão, né? Bom. Levi pergunta: Bárbara, como é um processo de seleção de UX designer na Natura? Como as etapas ocorrem? Apenas análise de portfólio, bate-papo com você ou tem teste prático? Tem as três coisas, então a gente tem uma análise prévia ali de experiência, portfólio. A gente tem uma conversa para entender fit cultural, então para entender se aquela pessoa está aderente ao que a gente acredita como empresa, né? A gente tem alguns comportamentos prioritários que para a gente é super importante, então a gente acaba analisando isso também. E dependendo do caso, dependendo da posição, a gente também faz um pouco dessa análise de case, né? Não é algo que a gente tem como padrão, depende da posição.
e até para que a gente, às vezes, possa testar. Às vezes a gente está buscando um pleno ou um sênior, mas não necessariamente tem certeza se a pessoa está pronta para aquela posição, porque às vezes vem de um pleno, mas é para uma vaga de sênior. Então a gente faz um case, mais para entender a linha de raciocínio da pessoa, como ela chegou na solução, o que ela avaliou, né? E acho que também é uma forma do próprio candidato se interessar um pouco mais sobre a Natura e buscar mais informações sobre o modelo de negócios. Mas a gente sempre faz isso combinado, a gente sempre pergunta se o candidato quer estar disposto, né? Porque eu costumo dizer que às vezes o processo de case ele é muito estressante para o candidato, né? Você precisa dedicar tempo num momento onde o tempo é tão precioso, né, Carol? Você falou isso no começo. Sim, A sim. gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? Eu gosto de fazer isso com cuidado, assim. Muito bom. E acho que a Natura passa esse cuidado em todos os âmbitos mesmo. Enfim, estava aqui pensando nisso, né? E não é à toa. Não é à toa mesmo. Porque essa é a nossa razão de ser, né? É o bem-estar Sim. bem. Então, a gente tenta cuidar de tudo isso com bastante cuidado mesmo, né? Saber que o candidato também tem a sua rotina, também tem as suas expectativas, muitas vezes está trabalhando, então vai precisar dedicar um tempo para isso, né? Então a gente tem que fazer uma análise se é realmente necessário, e aí, se for necessário, a gente aplica o case. Muito bom. Gente, a gente vai ter um tempo assim para mais algumas últimas perguntas, tá? Eu acho que a gente conseguiu responder grande parte, porque e a culpa é da Bárbara, porque realmente tem gente aqui falando que a didática dela é incrível, e é verdade. Então, ela vai articulando as respostas e vai dando tempo para a gente responder mais, assim, muito bom. Estão perguntando, inclusive, bom, já vou trazer. Como foi, se você tem mentorias aí, se você oferece mentoria, estão querendo que você dê aula na EBAC, já estou aqui fazendo eu já vou chavecar também. Então, você sabe que... Não sei se você tem tempo, né? A minha agenda é uma loucura. Então, assim, eu dou aula numa universidade, na aula de design de serviço. E aonde, Bárbara? Eu dou aula na FIAP. Na FIAP. Na pós-graduação de UX Strategy. Então, quem já passar pelo EBAC e falar, não, realmente, eu quero fazer 2 anos lá na frente, talvez me encontre lá na FIAP. Então, eu estou aperfeiçoando. Essa história de didática, para mim, é super novo, porque não dava aula, agora que eu comecei a dar. E eu estou na verdade, fazendo uma mentoria específica para o Senai, então também para alunos super jovens aí que estão fazendo colégio técnico, e está sendo especial, assim, trabalhar com jovens, bem jovenzinhos, e estão aí olhando para as problemáticas do mundo, olhando para os ODS da ONU e criando seus projetos nesse sentido. Que legal. Então, está sendo super especial. E agora também vou fazer uma mentoria de design de serviço. Mas é isso, é uma agenda muito complexa, difícil, que não consigo abrir tantas agendas para atender, né? Exatamente. Bom, eu prometo, para poder fazer com qualidade também, né? Porque prometo que eu vou tentar um workshop, tá? Estou aqui deixando já com a Bárbara, vou tentar, tá, gente? Boa. Vamos conversar depois, tá? Vamos. Muito bom. Deixa eu trazer aqui mais uma última pergunta, antes da gente partir para o encerramento mesmo. Olha só. A Juliana pergunta, Bárbara, um UX UI designer é considerado um product designer também? A gente falou um pouco disso, mas enfim, acho que você não respondeu exatamente isso. Caso não, gostaria de entender a diferença, por gentileza. Um product designer é considerado UX UI junto. Então, é quem consegue fazer desde a concepção, né, planejamento de pesquisa, entendimento da problemática, prototipação, testes, e até a entrega final do produto digital. Então, sim, a resposta é sim. Muito bom. Então, vou pedir agora para você, para eu conversar mais um pouquinho com o pessoal aqui sobre o nosso curso da EBAC de UX.
E já te chamo para você trazer suas últimas dicas aí para a gente encerrar esse evento aqui, tá bom? Combinado. Bárbara, tem mais Bárbara, gente, não me abandona. Bárbara volta, tá? Eu vou falar para vocês agora, gente, um pouquinho sobre a estrutura do curso UX Design Online. No total, você vai ter mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas e que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício para você. Você vai desenvolver várias atividades práticas também no ritmo mais adequado para você. Vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E, no final, você vai desenvolver um trabalho autoral a partir de briefings feitos pelo banco original. E tem mais, ao se matricular, você ganha um mês de curso de inglês na English Live, com direito a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, aproveitem aí esse desconto especial para vocês que estão acompanhando aqui a maratona. Esse desconto expira em poucos momentos aí, em poucas horas, tá? Então, corram lá, cliquem no botão para garantir, conversar com a gente, tirar suas dúvidas. Aproveito e já deixo aqui os contatos da EBAC, caso vocês queiram conversar sobre o curso de UX, sobre outros cursos também. Corram lá no site também, vejam que a gente está sempre renovando a oferta de cursos, tá? Estou vendo aqui que todo mundo quer a Bárbara em workshop, já vou chamar mesmo. E que o pessoal adorou aqui. Bárbara, chega mais para você deixar aqui suas últimas considerações. Queria que você falasse, né? Porque, assim, acho que um dos intuitos maiores dessa nossa conversa aqui, dos eventos que a gente faz, é inspirar, né, mesmo as pessoas aí nesse caminho, seja para iniciar a carreira ou para migrar, enfim. O que você diz aí para o pessoal que está aqui com a gente? Olha, migrem, porque tem muita oportunidade, então se vocês estão dispostos a estudar, aprender, a encarar uma mudança de carreira, eu super incentivo, né? Foi o meu caso, e de fato eu tenho incentivado bastante gente. Acho que uma coisa que é super importante, a gente está falando de cursos, está falando de mentoria, de workshop, nunca vai estar bom, nunca vai estar perfeito e a gente vai ter sempre que aprender coisas novas. Acho que se tem uma importante capability para esse momento que a humanidade está atravessando, é desaprender e aprender, né? Então, assim, a gente não vive mais num mundo de certezas, novas profissões vão surgindo, hoje é o caso de UX, mas daqui a pouco tem uma nova profissão, então a gente tem que estar sempre aberto a aprender, sempre aberto a se reinventar, né? Então, precisa às vezes um passo de coragem, né? A gente precisa sair da zona de conforto, buscar informação, buscar curso, buscar mentorias, então façam isso, se vocês se identificam com a área, gostam, acreditam. Eu sou a primeira a incentivar. Muito bom, Bárbara. Olha só, tem até a hashtag Fica Mais Bárbara aqui no chat. Muito bom. Então, eu agradeço em nome da EBAC você aceitar o convite, vir aqui, enfim, compartilhar com tanta generosidade seus conhecimentos, sua experiência. Então, muito importante. Eu que agradeço. Falando, já acabou? Pois é. Que bom que vocês acharam que foi rápido, né? Sinal que foi bom. Acho que eu falei para a Carol, vamos no bate-papo, porque acho que vai ser mais legal, vai ficar mais aberto, assim, do que trazer aula, né? Ou só da gente trazer PowerPoint, já parece que é aula, aí a gente se coloca num lugar de professora, e eu sou professora lá na FIAP, só aqui é bate-papo mesmo, é troca de ideia. E aí, vou fazer o convite para quem quiser me adicionar no LinkedIn, me adicionem. De vez em quando eu posto algumas coisas lá do que a gente está fazendo na Natura, ou se tem algum evento, algum conteúdo legal de design, eu acabo compartilhando. Eu também respondo o inbox, não com tanta agilidade, porque a vida está uma loucura, mas sempre respondo por lá também. Então, quem quiser me adicionar, fica à vontade. Maravilha, querida. E muito obrigada para todo mundo que ficou com a gente aqui até Verdade. agora também.
Amanhã tem mais, amanhã a gente tem a última noite de maratona. Tá? Eu vou estar com a Vânia Teófilo aqui amanhã. Voltem, a gente vai falar de pesquisa em UX, de UX Research. Vai ser muito legal, super importante, principalmente para quem quer migrar e não tem conhecimento nenhum de pesquisa, aproveitem o máximo amanhã. Eba, então tá bom. A Bárbara também está convidada, sei que não, a agenda não permite muito, né? Mas amanhã eu tenho aula de inglês, então vou focar na minha aula de inglês. Nesse horário, mas depois eu vou assistir no YouTube. Assiste no YouTube, tá bom? E, gente, para quem ainda não se inscreveu no canal Debac no YouTube, se inscreva. Tem muito conteúdo bacana lá, gratuito, dos eventos anteriores, de design, tecnologia, de todos os nossos cursos, tá? Para vocês. Então, se vocês curtirem algum vídeo, deixa um comentário embaixo do vídeo, porque para a gente é muito importante saber como esses eventos têm inspirado vocês e ajudado vocês aí na trajetória profissional. Então, agradeço de novo todo mundo. Boa noite, amanhã tem mais. Muito obrigada, Bárbara. Até a próxima, tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Descansem. Gente.